Boa noite a todos. Olá, Luísa. Tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Tudo bem com você? Oi, Zilda. Boa noite. Aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje a minha proposta é a gente conversar um pouquinho sobre nossas crianças internas, sobre como que a gente tem cuidado das nossas crianças internas, se a gente sabe o que são essas crianças internas. Então, antes de mais nada, eu queria voltar, né? Quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu trabalho com algumas linhas psicoterapêuticas e eu comecei a fazer essas lives com o intuito de despertar nas pessoas um interesse para se cuidar. E aí a gente tem subido alguns temas aí, uma vez por semana, agora no novo dia, no novo horário, às terças-feiras às 8 horas da noite. E aí no final, que quando termina aqui no Instagram, eu faço uma edição do vídeo pequena e depois eu deixo disponível lá no canal no YouTube. Então, lá no YouTube, meu canal é Cíntia Lima, CYNTIA, tem algumas Cíntias lá. Então, se vocês ainda não assinaram, ainda não se inscreveram lá, pode se inscrever. Tem todas as outras lives que já estão lá. E toda semana eu devo ir fazendo essas e vou subindo uma a uma lá, tá bom? Então, como é que funciona? Oi, Rô. Como que funciona? Como é que vai funcionar aqui a dinâmica? Normalmente eu converso um pouquinho, falo um pouco sobre o tema, uns 25, 30 minutos. E aí depois eu abro para um bate-papo, para uma troca, né? Se vocês tiverem alguma consideração, se vocês quiserem colocar algum ponto, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, enquanto vai rolando aí, enquanto eu vou falando e vou me colocando, normalmente eu não dou conta de falar, desenvolver meu raciocínio e também interagir com vocês, senão eu me perco. Então podem ir se colocando e no final eu dou uma passada, dou uma lida e tento resolver aquilo que for aparecendo, tá bom? Na última live eu não sei se vocês estiveram por aqui, mas uma das sugestões que eu fiz quanto a padrões de repetições, né? Padrão de repetição que a gente vai estabelecendo na nossa vida, padrão de comportamento. Eu dei a sugestão para vocês no momento de muita raiva, ou de muita braveza, ou de muita irritação, gravarem a própria voz. Até se quisessem, de repente, gravar o próprio vídeo, né, que nem eu tô fazendo agora, ou então gravar a voz para ver como é que é a tua entonação, como que é o teu tom de voz, que às vezes a gente não se dá conta como que é isso. E aí eu queria saber se alguém de vocês fez, se vocês sentiram ou perceberam como que é esse tom de voz. Porque na maioria das vezes a gente acha que o outro foi agressivo com a gente não se dá conta que quem deu o primeiro passo fomos nós próprios. Então, por isso que eu sugeri, até para às vezes pra gente tomar consciência de coisas que às vezes a gente não percebe, né? Então, às vezes num setting terapêutico, quando a pessoa conta pra gente, olha, porque aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pá, 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 a pessoa vai discorrendo sobre aquele acontecimento e quando ela nem percebe, ela já está usando um tom parecido com o que ela usou lá na conversa. É inconsciente isso. E como a gente não está dentro de um setting terapêutico e o meu intuito aqui é proporcionar que as pessoas tomem consciência das suas reações, por isso que eu sugeri isso de gravar a voz no momento de irritação, como se você estivesse conversando com aquela pessoa que está te deixando irritado, com aquela situação, para que você ouça, mas ouça não numa perspectiva de julgamento, mas numa perspectiva de mesmo como se fosse uma terceira pessoa escutando aquilo. Como é que a pessoa se sentiria, né? E isso tem tudo a ver com o assunto que eu quis trazer hoje, que tem a ver com as nossas crianças internas, que tem a ver com o nosso ritmo interno, que tem a ver com o ritmo que a gente tem se proposto a viver
antes de tudo isso que a gente está vivendo agora, e muitas pessoas como têm vivido, inclusive durante essa situação em que a gente está sendo confinado ou convidado a se comportar de uma maneira um pouco mais contida dentro de casa, né? Então, tem algumas pessoas que estão aproveitando esse tempo para se questionar, para reavaliar como vinha vivendo, como vinha se relacionando, como vinha se relacionando não só com as pessoas, mas com o trabalho, com o seu dia a dia. Outras pessoas continuam no ritmo frenético, então estão lidando com o dia a dia como se estivessem lá fora. E continuam sem se dar tempo de cuidar desse jardim interno, né? Que é o nome do Instagram. Então, o que você tem feito no teu dia a dia para cuidar desse ambiente interno? É o ambiente que você fica em contato todo o tempo. De uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente. Ainda que a gente não perceba, todos os nossos conteúdos internos estão ali o tempo inteiro. Porque nós somos, o que a gente vive hoje é resultado de tudo que a gente já viveu na nossa história. Tá aqui. Todos os valores, todos os inputs, tudo aquilo que o ambiente foi me trazendo, tudo aquilo que as pessoas que eu convivo e que eu convivi foram me permeando, eu vou carregando isso na minha memória, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. E isso torna a gente quem a gente é hoje. A gente é resultado. As coisas que a gente vive hoje, os valores que a gente vive hoje, a forma que a gente vive e que às vezes a gente não consegue fazer de uma maneira diferente, isso é formado durante a nossa existência. Eu costumo brincar e eu gosto de falar uma metáfora que nós, quando crianças, do 0 ao 7, nós somos muito mais permeáveis, porque a gente não tem aquele filtro de proteção, aquele filtro de questionar muito. Ah, isso faz sentido, isso não faz? Então, as pessoas que vão ficando ao nosso redor, elas funcionam quase como uma verdade absoluta. Então, dentro dessa verdade absoluta, eu vou sendo impactada. E quando eu vou sendo impactada por essa verdade absoluta, eu vou criando dentro de mim reações. Por quê? Então, uma criança, quando ela chega num ambiente e ela é tratada de uma determinada maneira, ela acredita que ela merece aquilo, ou que ela fez por merecer aquilo. E imagina que esse ambiente interno, esse jardim interno, como eu costumo brincar, vamos imaginar e vamos transferir isso para uma outra metáfora, para o coração. Imagina que a cada situação de vida dessa criança é como se fossem sendo colocadas uma situação estressante, uma situação que machuque, uma situação que deixe ela magoada, que deixe ela entristecida. Imagina que são como se fossem agulhas que vão sendo fincadas dentro do coração dessa criança. Algumas mais profundamente, outras de uma forma mais superficial, umas muito grossas, outras bem fininhas, mas vão sendo colocadas. E essa criança, não só pelos pais, mas pelo ambiente, por toda a circunstância de vida dessas crianças, vão sendo colocadas essas agulhas que vão machucando. E aí, então, dentro disso, cada vez que alguém se aproxima desta criança, emocionalmente, e se a gente colocar nessa figura como se o coração tivesse agulhas, quando a pessoa tenta abraçar, ou quando a pessoa tenta dar um afeto, ou quando a pessoa tenta se aproximar da realidade daquela criança, a criança instintivamente reage que tipo, não quero. Eu não quero porque se essa pessoa se aproximar, essa agulha que está no meu coração vai afincar mais. Vai entrar mais profundamente, vai reacender aquela memória minha que eu tive lá de maus tratos, ou que eu tive lá de não merecer, ou que eu tive de uma mágoa antiga. Isso vai perpetuando pela vida. Então, por isso que a gente diz que trauma não tratado é trauma repetido. Então, o problema que a gente vê hoje das pessoas de não se importarem com a dor do outro,
das pessoas não enxergarem a dor do outro, tem a ver muito com a criança interna de cada um, com a criança ferida que nós carregamos. Então, todos nós temos marcas das nossas crianças internas? Lógico que sim, é óbvio. Porque às vezes não é nem alguma coisa que o ambiente de fato tenha sido tão agressivo, mas a criança compreendeu aquilo como uma agressão. A criança entendeu aquilo como um maltrato. A criança compreendeu aquilo como um abandono, como como não ser gostado. E isso vai ficando ali dentro. E isso vai impactando. Então, a partir do momento que a criança ela vai crescendo, ela vai se relacionando desta forma também com o ambiente. Então, somos crianças feridas que, de uma forma consciente ou inconsciente, a gente perpetua as nossas feridas ao longo das nossas vidas. Quando a gente se cuida, quando a gente para olhar para esta criança com carinho, que vai para um processo, seja um processo terapêutico, seja um processo da gente olhar para este nosso mundo interno, para a gente se questionar, a gente começa a perceber, primeiro, onde estão essas agulhas, como eu estou falando, né, nessa metáfora. Onde é que estão as agulhas no meu coração? O que é que me toca? O que é que me deixa fragilizado? O que é que me deixa magoado? O que é que me deixa irritado? O que é que me deixa pé da vida? O que me deixa muito bravo? Ou o que me faz me esconder? Por que eu me escondo? Isso tudo tem a ver com a tua história. Então, onde é que estão as minhas agulhas? Primeiro, pra gente ter consciência, pra gente perceber onde que estão, a gente precisa parar. Porque se a gente continuar nesse ritmo frenético que a gente vinha lá de fora, que a gente vinha nas nossas vidas, a gente não vai perceber. Nós vamos continuar no piloto automático e vamos que vamos, e vamos que vamos. Mas não é possível que a gente não aprenda com essa forçada da vida que tá dando pra gente, com essa oportunidade que a vida tá dando pra gente, do tipo, acorda. Porque se a gente não se propuser a cuidar dessas feridas, e eu digo assim, enquanto a gente tem essas agulhas nos nossos corações, elas são feridas, elas são machucados. Então eu impeço e previno que os outros cheguem muito perto, porque isso vai tocar na minha ferida. Mas a partir do momento em que eu me proponho, olha, eu tenho uma ferida, eu tô disposto, eu sei que pode ser que incomode um pouco no começo, mas eu vou olhar para isso e eu vou retirar, seja uma, seja duas, sejam 3 agulhas desse coração, para que esse coração tenha espaço para se regenerar, para que esse coração tenha um espaço para ele cicatrizar naturalmente. Então, aí a gente tem técnicas, a gente tem um espaço de tempo que é para que essa psique consiga se restabelecer, para que esse mundo emocional consiga se restabelecer. Porque a criança tem um monte de características que são fantásticas. É esse olhar curioso, é essa disponibilidade para estar sempre pronto para aprender, é essa vontade de estar aberto ao mundo, é esse lado emocional, esse hemisfério direito tão disposto, tão lindo, tão mágico, né? Criança, se você entra no mundo mágico dela, é maravilhoso. E por que a gente vai colocando as nossas crianças feridas lá no fim da nossa lista? A gente vai tratando as nossas crianças como se fossem crianças abandonadas. E como a gente se abandona, essa criança fica revoltada lá dentro. Fica brava, fica irritada com a gente. Então, ao invés de ser uma fortaleza que traga para você o tudo de potencialidade que a criança tem dentro dela, ela passa a ser um momento de fragilidade teu. Então, todas as vezes em que você acessa essa sua criança de uma forma consciente ou inconsciente, aquela criança assusta, aquela criança vai reagir de uma maneira desmensurada. Que muitas vezes você diz, eu não sei porque quando eu vi já foi. E daqui a pouco aconteceu de novo, e daqui a pouco aconteceu de novo. É isso. E aí a gente para pensar como é que tem sido o nosso método educacional. Como que as nossas crianças vêm sendo educadas, como que nós fomos criados. Se vocês olharem os métodos e as escolas, elas têm a grande maioria, o tempo todo, fortalecido e estabelecido como único meio
de importância o hemisfério esquerdo. Um monte de tarefa cada vez mais precoce para as crianças, uma agenda super atribulada dessas crianças, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo dentro da escola, depois sai da escola, faz isso, faz... A criança não tem tempo mais para o livre brincar, para fazer nada, que é esse hemisfério direito, que é simplesmente sentir, olhar para o céu e aproveitar. Então, de uma forma ou de outra, é como se nós estivéssemos repetindo os padrões que nós fomos educados também. Porque quando eu sou educado a produzir freneticamente, o que importa é o resultado. Não importa que eu esteja sentindo dor, eu tenho que aguentar até o fim, eu vou até o fim, e vamos que vamos. Eu falo que são muito to do, né? São muitas, eu tenho que fazer isso, 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 eu tenho que fazer isso. Eu tô no hemisfério esquerdo o tempo inteiro. Então, eu vou repetindo nessa nova geração esse padrão. E aí a gente fala assim, nossa, mas as crianças de hoje nem se importam com o outro. Nossa, mas as crianças, nossa, quando você vê, mal fala bom dia, mal faz isso, mal faz aquilo. É consequência. Porque uma coisa não está separada da outra. Não está separada da outra. Quando eu dou uma educação focada em absolutamente hemisfério esquerdo, aprender cada vez a escrever e ler cada vez mais cedo. A gente tem crianças com 3, 4 anos que elas estão sendo alfabetizadas, às vezes em 2 línguas. Crianças que elas não têm direito a livre brincar. Vocês já repararam que criança, na maioria das escolas, eu não estou dizendo em todas, mas na maioria das escolas eles dão lápis e papel e dizem para a criança, desenha uma casa, desenha tal coisa, desenha isto ou desenha aquilo. E o livre desenho? Não tem. Praticamente não se tem mais. Olha, hoje nós vamos trabalhar com canetinha. Então você pega o seu lápis e você vai desenhar uma canetinha e você precisa desenhar isto. Quando a criança não preenche os requisitos, aí tem os bullying. E o que acontece? A criança vai tendo autoestima cada vez mais rebaixada. Isso são aquelas agulhas que eu estava falando para vocês lá no começo. E vão sendo colocadas agulhas no coração dessa criança. Então, ao invés dela se arriscar, que é o movimento natural da criança, né? Ao invés dela falar o que ela tiver que falar, pensar o que ela tiver que pensar, sentir o que ela tiver que sentir, mesmo que ela fique brava, mesmo que ela fique irritada, e você valorizar aquilo que ela está fazendo e você dizer, olha, tá tudo bem. Então a criança aprende que tem o certo e o errado, até na criatividade, até na produção. Eu já tive pessoas que eu atendi, que eu conheci há tempos atrás, em que o pai e a mãe, se a criança tirasse 9, 9,5, eles colocavam a criança numa punição porque não tirou o 10. Porque se você não tirar o 10 da próxima vez, vai ter isso, isso, isso. Porque só vencem os melhores. Mas o que é o melhor? O que é o melhor? Será que necessariamente o melhor é o que produz freneticamente? É o que sabe tudo de cor? Não é o que hoje as empresas têm buscado. Não são os mais valorizados nas grandes empresas. Se a pessoa não tiver uma sabedoria e o que diz muito hoje aí que a gente fala, ouve em todos os lugares, inteligência emocional, que é você compreender e trabalhar com o todo, não adianta o cara ser o máximo, o cara ter estudado nas melhores universidades, o cara ser PhD disso e daquilo e não conseguir ter as habilidades, as competências emocionais. Então, quando a gente trabalha com a nossa criança interna, a gente está prevenindo que os nossos traumas se perpetuem nas nossas crianças também. Então, quando eu me trato, eu permito que quando eu abraçar, porque é de uma maneira inconsciente, as crianças, a gente acha lindo qualquer uma. Então, a gente vai, a gente abraça, a gente quer chegar mais perto, a gente quer se aproximar de uma maneira ou de outra. Só que se eu adulto, tenho uma ferida gigante aqui, com uma agulha em mim gigante. Quando eu vou abraçar, quando eu vou me aproximar de uma outra criança, e vamos dizer o seguinte, estas crianças, eu não estou dizendo necessariamente criança cronológica, tá? Porque eu posso dizer que eu estou abraçando ou chegando perto afetivamente de uma criança de 3, 4 anos,
ou de uma criança de 40, de 50, de 60, porque todos nós carregamos todas as nossas idades internamente. Então, se eu tenho grandes feridas e eu me aproximo de outras pessoas, quando eu vou abraçar e eu vou chegar perto e eu vou ter uma convivência mais próxima, eu também estou machucando e ferindo a criança do outro. E aí eu não sei por quê, o outro reage desta forma. E aí eu não sei por quê, o outro reage desta forma. E aí a gente vai colocando a culpa lá no mundo lá fora, né? Ah, é porque ele isso, ah, porque ela aquilo, ah, porque fulano, ah, porque ciclano. E eu? E eu? Então, quando a gente para esse movimento e a gente se questiona, não é julgar. Não é julgar, porque a gente também precisa acolher a nossa criança interna. A nossa criança interna precisa de colo. A nossa criança interna precisa de compreensão. Eu tenho um grupo de estudos com as meninas que eu teve um estudo que a gente fez, eu falo, gente, as crianças, às vezes a gente se priva, não posso comer chocolate, não posso comer isso, não posso. Às vezes até uma comida gostosa que a criança gostava, a gente se priva anos a fio. Porque não posso, porque eu não devo. Porque eu não devo me comportar assim, porque eu não posso rir, porque eu não posso rir de determinada maneira, porque eu não... E aí a gente vai privando, que é o que a gente faz com as nossas crianças também. A gente tem imposto ritmo de adulto na vida da criança. Então, eu tenho um ritmo frenético, eu imponho esse ritmo frenético ao meu filho, à minha filha, às minhas crianças. Isso tem um preço. Aí a criança fica irritadiça, aí a criança fica não consegue produzir na escola, aí a criança fica inquieta. O que tá de errado? São as crianças? Ou somos nós? Ou de repente a gente se questiona também o sistema. O sistema como a gente tem educado os nossos filhos. Algumas escolas, aí eu estou recebendo algumas pessoas que têm reclamado e estão com os filhos atolados de coisas para fazer neste período. Com aulas online, crianças de 3, 4 anos em escolas grandes de São Paulo de elite. Períodos de 3, 4 horas de manhã, 2, 3 horas da tarde. Aí a criança não dorme, aí a criança fica irritada. Por quê? Porque o elemento aqui, né, a internet é ansiogênica. A criança, o que ela gosta é de ela estar em contato com as outras crianças. Então, o importante é só o aprender? É o conteúdo? Então, a criança tem que ficar na frente da internet, mesmo neste período, tem que ficar, porque ela tem que aprender o conteúdo. Será que a vida está pedindo pra gente que a gente aprenda conteúdos agora? Ou será que essas crianças, elas estão passando também por uma modificação no mundo que elas não conseguem compreender racionalmente? Às vezes elas têm umas informações que muitas vezes até vão impactando de uma forma negativa. Então elas não compreendem muito bem como o vírus funciona, como as coisas acontecem, como que vai acontecendo lá na frente. E a criança pode desenvolver, inclusive, algumas grandes questões a partir disso. Então, também saber filtrar o que a gente deixa as crianças assistirem, o que a gente fala na frente das crianças, quais as informações que de fato precisa. E também não é porque a escola manda e porque a escola acha que a criança tem que ficar tantas horas na frente tendo todas aquelas lições, que eu preciso seguir absolutamente tudo daquela forma. Agora também é o momento da gente questionar isso. Porque a gente tem que preservar essas crianças. A gente tem que cuidar das nossas crianças. Inclusive agora. E aí a minha preocupação é primordialmente agora. Eu li, acho que esses últimos dias, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, uma das últimas pesquisas que já soltaram essa semana do Reino Unido, aumentou acho que 48 ou 49% de depressão. Por conta disso que eles viveram lá. Se a gente não cuidar agora, quando a gente for retomando a nossa vida ali na frente, essas crianças elas não vão conseguir ter estrutura emocional.
e, como eu disse, que nós somos resultado de tudo que a gente viveu, vamos imaginar que não só para a gente está sendo difícil, mas para eles, muito mais. Né? Então, cuidar para que também esse momento não se transforme em agulhas dentro do coração dessas crianças, das crianças ao nosso redor. Deixar as coisas e transformar as coisas num momento um pouco mais leve, um pouco mais solto. Para que elas desenvolvam competências emocionais nesse hemisfério direito. E não só to-dos no hemisfério esquerdo. Ah, você precisa, tá, 8 horas você tem aula de inglês, às 9 horas você tem aula disso. E também se questionar como que eu vou estabelecer a minha educação ou a educação dos meus filhos daqui para frente. Será que é isso? Será que isso é o mais importante? Como que eu quero fazer isso com os meus filhos ou como que eu quero fazer isso comigo? Porque quando a gente começa a questionar eu comigo, é natural o movimento. Então, se eu me questiono, poxa, então eu estava no movimento disso e não estava me fazendo bem, nossa, eu comia 5 vezes por semana fora, não estava me fazendo bem, agora eu tô... Olha, tem algumas pessoas que estão ficando melhor de gastrite, que estão conseguindo emagrecer, que nunca conseguiam de tanto comer fora e que agora estão obrigados a trabalhar em casa e estão conseguindo emagrecer. Então, muitas coisas, né, da gente questionar, da gente não engolir simplesmente porque todo mundo fala que tem que ser assim. Eu falo que é sair do piloto automático, né? Piloto automático é fácil. A gente toma uns anestésicos, um dia uma bebida, um dia isso, um dia aquilo, e o ritmo frenético é outro anestésico, e vou tocando a vida. E tudo bem. Só que a gente não consegue se anestesiar eternamente. E as nossas crianças internas começam a gritar. Eu já falei aqui para vocês sobre aquele filme Divertidamente, que não tem nada de filme de criança, na verdade é um filme muito mais para adulto do que para criança. Em um determinado ponto lá do livro, do filme, uma das memórias que a menina começa a acessar e que ela vai tendo, todas as memórias afetivas que ela vai perdendo, conforme ela vai tendo sofrimentos na vida, ela vai perdendo aquelas memórias afetivas. E aí, numa viagem que ela faz, resgata-se lá naquela memória dela aquele amigo imaginário dela com tromba de elefante, com roupinha colorida. O quanto que isso trouxe de alegria para ela enquanto criança. Mas o quanto que a gente tem de coisas que traziam alegria, leveza, criatividade, abertura para o mundo lá fora que a gente tinha antigamente. E a gente vai sufocando quando a gente vai crescendo. Porque a gente acha que a nossa criança interna, se ela estiver muito ativa, que a gente vai ficar mais fraco. Não é isso. É o oposto. As pessoas mais criativas, as pessoas normalmente é porque tiveram uma liberdade muito mais intelectual para se jogar, para criar, para fazer sujeira, para fazer bagunça, e tudo bem. Né? E isso tudo tem esse impacto. Então, o que a gente vive hoje, da gente não perceber a dor do outro, é resultado do que a gente não percebe a nossa dor. A gente foge da nossa dor. A gente assiste séries freneticamente o dia inteiro para amortecer os temas que estão me incomodando. Eu saio para as compras loucamente para amortecer as coisas que estão me incomodando. Todas as compulsões, tudo que a gente faz no piloto automático, o intuito da gente é mascarar, é esconder essas dores que estão lá dentro. Então, se dar um tempo de, vou abrir aqui minha bolsa, todas as experiências de vida que eu tive. Eu sei que isso aqui me machuca, isso aqui me machuca, Bom, eu vou dar conta de mexer neste ponto agora. E depois, eu vou mexer em outros pontos.
E tudo bem. E saber que todo mundo tem crianças internas feridas. Uns com menos feridas, outros com feridas muito maiores. E aí, como eu acho que nada por acaso, semana passada eu estava atendendo uma pessoa muito querida e ela me mandou um texto que eu me inspirei e aí eu escrevi, adaptando um pouco o texto que ela me mandou e eu queria ler para vocês. Muitas vezes, à medida em que vamos envelhecendo, vamos pouco a pouco nos afastando da nossa criança interna. Vamos abandonando a sua voz suave, a sua criatividade, o seu acreditar sem querer tantos porquês. Em outras oportunidades, para darmos conta das nossas vidas, pressupomos que a nossa criança é muito vulnerável. Então tentamos escondê-la a todo custo, tornando-nos rígidos e duros, sem nos compadecermos das dores dos que nos cercam. Porém, para sermos realmente felizes, precisamos resgatar e cuidar da nossa criança interna. Mergulhar em nós mesmos, em nossas histórias, trazer a nossa criança conosco em nossas vidas. Ela nos trará de volta a nossa leveza, a nossa pureza, a nossa capacidade de brincar, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de crescer. A vida sem essa criança torna-se como um jardim ressecado e estéril. Falta vida, falta alegria, falta brilho, falta amor. Quando eu cuido da minha criança, eu cuido de resgatar todos esses valores. Então era mais ou menos isso hoje que eu queria passar para vocês e eu vou dar uma repassada aí se alguém tiver alguma questão, se alguém quiser, que alguém não tenha apego lá no começo. Normalmente é essa dinâmica que eu faço, então eu falo mais ou menos uma meia horinha e depois eu vou repassando os comentários que vocês fizeram para que a gente possa trocar, tá bom? Quem não escreveu e queira falar alguma coisa pode ir se colocando aí. Oi, boa noite para todo mundo. Camila. Oi, Rê, Pati, Márcia, minha mãe, a Si, Fabiana. Tem muita gente que às vezes eu não identifico pelo nome aqui, tá, gente? Então, às vezes eu não consigo identificar quem que é e às vezes tem pessoas que estão entrando também que eu não conheço, então. A Paty tá falando. Eu estaria morta, então eu nunca fui aluna nota 10, ainda bem, pois é. Quantos talentos que a gente perde quando a gente impõe que a criança seja nota 10 em tudo? Porque depois a criança começa a acreditar que ela não é boa. Então, se eu não sou nota 10 em matemática, eu odeio matemática. Se eu não sou nota 10 em português, eu sou péssimo em português, eu não levo jeito pra coisa. Se eu tenho um professor de inglês que não me estimula, meu Deus, não nasci para línguas. E aí daí é que nascem essas crenças limitantes. Muito do que a gente pega no adulto é fruto disso lá de trás. Ou então quando a criança se lança em novas aventuras e aí a mãe ou o pai diz: para com isso, ó, você vai se machucar, ó, você vai acontecer isso, olha, você vai fazer aquilo. Também. Você vai matando a natureza da criança de se jogar nas coisas, a natureza da criança de arriscar nas coisas, né? Ali. Priscila. Tema de grande importância. Sérgio, Yara. Dani. Nossa, Dani, quanto tempo? Gabi. Quero esse texto. Eu te mando, Rô. Esse texto, na verdade, eu que escrevi. Porque ela me mandou a foto de um
A gente tratou do tema de criança, então assim, tem sido um tema que eu tô falando muito nos últimos tempos aí com muitas pessoas, porque o ambiente que a gente tem vivido, fechado, tem propiciado a gente acessar as nossas dores das nossas crianças internas. Então é um tema que eu tenho tratado com algumas pessoas. E aí, como eu não acredito em acaso, teve esta moça que me mandou foto de um livro e teve uma outra pessoa que me mandou uma música, que depois quem quiser me manda um WhatsApp ou me manda uma música de um artista, de um poeta, a coisa mais linda, a música falando o movimento dele de resgatar a criança e o quanto que isso tornou ele mais leve, o quanto que em música. Então você vê que aí o universo vai trazendo para mim um monte de material para eu fazer as lives. Mas Rô, pode deixar que depois eu te mando, tá? O fato de fazer algo que dá prazer para compensar um momento tenso. Ok, sim. A Isilda está perguntando isso. Então, o fato de fazer algo que dá prazer para compensar um momento tenso, ok? Depende do prazer. Quando eu digo para vocês que é pra gente alimentar o hemisfério direito, pra gente ter prazer, é o que deixa a gente nutrido emocionalmente. Porque muitas vezes a gente tem uma sensação de falso prazer. Então, quem é compulsivo, por exemplo, por compras, diz pra mim: "Nossa, mas eu sinto um prazer de comprar, mas é o prazer só naquele momento". E depois a pessoa continua com aquele vazio. Um prazer de, olha, nossa, mas eu sinto um prazer de, sei lá, o que mais? Acumular, comprar, comer, ginástica. Nossa, eu não vivo sem ginástica 7 vezes por dia. E a pessoa tem lesões repetidas, repetitivas e repetidas. A pessoa vai tendo um monte de problemas, mas não consegue ficar sem. Esse não é o prazer que eu tô falando. Então, o hemisfério esquerdo é o to do, é o que eu tenho que fazer. Mas o hemisfério direito, quando eu digo o prazer, é o que te traz pro teu eu, é o que te preenche, é o que preenche a tua alma, é o que você fica bem. Eu digo que assim, é você soltar uma criança num parque, é isso. Você solta a criança no parque. E a criança vai se sujar na terra, e a criança vai subir, a criança vai pular, a criança vai se quebrar. É aquilo, a criança no mar, ou é a gente resgatar isso. A criança brincando com um bicho, sabe? É isso. Isso é o prazer. Isso que eu falo que a gente tem que buscar na gente. É se encantar e se preencher desses pequenos prazeres que nos fazem bem, que levam a gente para um equilíbrio. Porque senão, também, quando vira uma coisa que eu vou me recompensando por um estresse, eu tô meio que camuflando aquela ferida. Entende? Comida gostosa ou outro. Então, se a comida é uma comida gostosa, criança, não é à toa, vocês já pararam para pensar que o nome daquela loja lá, Amor aos Pedaços, não é à toa. A gente recebe muito afeto desde pequeno através de comida, né? Poxa, eu fiz essa comida gostosa, você não vai comer? Poxa, olha, passei a manhã inteira, vou cozinhar pra você. Nossa, olha, eu gosto muito de você, olha o que eu fiz o prato que você gosta. É um afeto, é um afeto. Mas é ter a consciência de que aquele alimento tá me trazendo um prazer. Então, comer com prazer também faz diferença, né? O quanto que eu tô alimentando e sentindo aquele alimento, ou comendo freneticamente, né? Que quando a gente tá nos momentos mais tensos é justamente o que a gente faz. A gente come doce, né? Normalmente, mulherada, eu sou uma. Quando eu tô mais nervosa. Outro problema. A Rô tá falando, a Rosângela, comparar a criança com outra. Concordo, Rô. E é o que, olha, tem escolas, eu não vou citar nomes, tá? Pra não ser antiética, mas tem escolas que elas colocam por classe
elas colocam no boletim do teu filho, que hoje em dia é tudo online, que na minha época era tudo com carteirinha, vinha escrito mão, hoje é online. Então vem a média do teu filho em cada matéria e a média da sala do seu filho e a média das salas das outras salas. Vocês têm noção do que isso pode causar de ansiedade numa criança? Se eu tirei 6,3, mas a média de todas as salas é 9,1, como é que a criança fica se sentindo? Isso significa de verdade alguma coisa na vida da criança? É exatamente isso, é parar para a gente pensar o que esse sistema que a gente está incluído está trazendo de bom, ok, né, uma transparência maior, tá, blá, 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 e o que na verdade, o que está trazendo de ruim? O que está trazendo de um nível de ansiedade, de um nível de produtividade que a criança está sempre, a criança, na verdade, assim, as crianças cada vez mais novas, a gente tem crianças bulímicas, anoréxicas, a gente tem crianças que se cortam cada vez mais jovens. Crianças que se machucam cada vez mais jovens. Gente, quando eu digo jovem, é criança com 8, 9 anos, eu tô dizendo. Tem crianças medicadas com 8, 9 anos. É assustador. Então, não é possível que a gente não pare para pensar que a gente tenha um pouco de responsabilidade e participação nisso. Não é possível. Criança com TDAH, então, aí né, medicada por TDAH é de trilhões, né? Porque se a criança não se encaixa no perfil do que a escola quer, a escola entra em contato com a mãe ou com o pai, manda procurar um especialista, o especialista medica para a criança dar conta de ficar 10 horas por dia sentada numa cadeira. Só que ninguém conta que a criança também aprende pelo movimento. Que a criança não foi feita para ficar parada muito tempo. E aí isso exige um comportamento da criança de adulto. Oi, Dani. Vanessa. Yara. Não é fácil deixar essa criança viver de novo. Pois é, Yara. O grande X é que a nossa criança não morre. Ainda bem. A gente pode até tentar afogar ela um pouquinho, tentar deixar ela lá no subterrâneo, lá do nosso inconsciente, mas ela não deixa de fazer parte da nossa história. Ela é a gente. Então, se vocês fecharem os olhos, se vocês quiserem ficar com os olhos abertos e imaginarem a criança de vocês com 3 anos, vai ser muito fácil. Ah, Cintia, eu não lembro da imagem. Tudo bem, lembra da casa. Lembra de um cachorro que você tenha? Lembra de um gato? Lembra de alguma morte de algum familiar muito significativo? Então, tá tudo aí com você. Se a gente não consegue dar conta da nossa criança, ela vai se rebelar contra a gente. Então, quando esse hemisfério esquerdo der uma pequena relaxada, essa criança vai atuar. O que tem de gente que quando bebe, quando é são é uma coisa, quando bebe é outra pessoa, o que vocês acham que é? Porque quando eu bebo, o hemisfério esquerdo, o racional, ele fica afrouxado, então esse direito sobe. E aí ele tem liberdade. E vamos combinar que 5% é consciente da ponta do iceberg, 95% é inconsciente. A nossa criança ela tem um poder de transformação. A gente não diz, numa família, quando chega uma criança, a gente fala, nossa, transformou a vida de todo mundo. Aquele que era tão rabugento, aquele que não sei o quê, aquele tá se jogando no chão, tá se fazendo isso, tá se fazendo aquilo. Nossa! Então, a criança tem um poder de transformação maravilhoso. Por que a gente não usa isso a nosso favor? A gente tem as nossas crianças lá dentro, é só chamar, é só acordar, é só dar alimento para ela. Assim, vai fazer jardinagem, vai brincar descalça, vai sentir o sol na pele. Dar os prazeres para esta criança para que ela tenha momentos em que ela possa se expressar. Para que ela traga as qualidades dela. E não para que ela traga e para que a gente tente sufocar e num momento em que a gente relaxe um pouco, ela traga esses alfinetes, essas agulhas que eu disse. Porque aí uma criança irritada, uma criança que é renegada, uma criança que é ignorada,
A gente sabe muito bem o que acontece. Quem é mãe, aí quem é pai, quem tem criança por pai. A gente sabe o que acontece. O que a gente imagina, então? Que a gente vai fazer isso com as nossas crianças e elas não vão se rebelar? Então, se vocês pararem para observar o que a gente está vivendo na sociedade, todos à nossa volta, agora, esse show de horror que a gente pega qualquer coisa pra gente ler, são todas as crianças internas colocando seus bichos para fora. Todos. Obrigada, pai. Ups. Deixa eu ver. Fiz besteira aqui, pra variar. Opa, tô mexendo em alguma coisa que o negócio tá subindo aqui. Isilda, levar a vida com leveza é um exercício. Resgatar essa criança interior às vezes é difícil. Porque sabe por que é difícil? Porque a gente vem sendo educado há anos que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, gente séria não faz isso, gente competente não faz aquilo. A gente tem algumas verdades absolutas que vêm sendo ensinadas pra gente de uma forma ininterrupta, de uma forma subliminar, que é aquilo que eu digo, que a gente está vivendo num estado de transe sem perceber. Então, os nossos valores têm sido questionados e quebrados há muito tempo. O nosso abandono à nossa criança interna não é à toa. Não é à toa, porque se as pessoas não têm criatividade, se as pessoas não têm esse impulso pelo novo, é muito mais fácil de eu comandar, é muito mais fácil de eu manter todo mundo como um cordeirinho, é muito mais fácil eu colocar todo mundo no piloto automático. E se eu vou causando, quanto mais eu causar ansiedade nas pessoas, muito melhor, que é muito mais fácil de manipular. Pessoas depressivas não têm impulso para fazer uma modificação na vida. Não é à toa. Não é à toa. A indústria lucra com isso. Olha, a indústria alimentícia produz, a gente viu a Paty falando, a indústria alimentícia produz um monte de porcaria dizendo que é diet light. Inflamam as nossas células. Aí depois a gente vem com a indústria farmacêutica, que fabricam os remédios para emagrecer a gente. Aí emagrece a gente, para de tomar. Ou então emagrece, aí dá depressão, e aí dá isso, e aí vai indo, e aí vai indo. Os nossos valores estão no lugar errado. Então é questionar isso. Dinheiro é tudo. Dinheiro me traz felicidade. E assim, é o que tem gritado muito para mim. Estamos numa situação em que todos somos iguais. Não importa a quantidade de dinheiro que a gente tenha. Não importa. Agora somos todos iguais. Tudo bem, um tem acesso a um hospital mais top, o outro menos, ok. Mas o que importa? Como você levou a tua vida. É isso que vai te dar um alento, é isso que vai te dar um significado. Se não, eu não entendi o que você disse, Izzy, da exposição desnecessária. Eu não consegui entender. Se puder explicar. Ai, Yara, é bom saber que aí dá, tem jeito. Lógico que tem. Lógico que tem. Então, esse movimento de todo mundo criticar todo mundo, de todo mundo dizer que esse tá fazendo isso, esse tá fazendo aquilo, esse tá fazendo aquilo, esse tá fazendo isso, de tudo de errado. Eu não acredito que isso cause transformação em ninguém. Eu acho que isso só causa mais revolta, irritação, vai atingir a criança ferida do outro, vai movimentar os instintos mais animalescos que a gente tem. E eu não acredito nesse tipo de transformação. Eu acredito numa transformação dos adultos que tenham consciência das suas crianças internas, do seu ambiente interno, né, desse jardim interno, como eu digo, e a responsabilidade de questionar na criação dessas crianças pequenas, dessas novas gerações, porque as coisas não vão acontecer como um milagre. Não vão. Não tem pílula mágica. É a mesma coisa que processo de emagrecimento. Não tem pílula mágica.
É a mesma coisa o processo psicoterapêutico. Não tem pílula mágica, não tem hipnose que a pessoa chegue pra mim em uma sessão eu faço hipnose, acabou, nunca mais vou fumar. Não tem. Não tem. Só o Milton Erickson fazia isso em algumas pessoas. Mas não existe, não tem milagre. É um processo. O processo de autoconhecimento é eterno e constante. Às vezes a gente dá uma cansada, mas aí a gente revigora e depois continua. Oi, Ana. Pati. A criança está descobrindo uma máquina fantástica que é o corpo. É isso aí, Pati. Por isso ela não para de experimentar. É saudável em vários aspectos. É isso aí. Os meus 2 filhos estudaram na pedagogia Waldorf quando eram pequenos. E o princípio deles é exatamente isso que você está falando, Paty. A criança solta no livre brincar, através das experimentações do corpo, ela desenvolve conceitos e que a tornam pronta para que elas possam ser alfabetizadas na idade certa, para que elas possam ter o conteúdo de matemática na idade certa, tudo na idade certa. É um respeito à natureza. Eu costumo brincar que a maturação da criança é comparável à maturação também dos alimentos. Quando eu era pequena, tinha a época certa das frutas, tinha a época certa das verduras. Agora você vai no mercado, você vai ter maçã o ano inteiro, porque tudo é criado artificialmente. E aí isso me remete a livros também que eu li lá novinha. Teve um que era do meu pai. Esse livro eu não esqueço. Acho que é Admirável Mundo Novo, que é um livro antigão. E tem um livro que eu li, acho que era na 7ª série, A Droga da Obediência. Que é isso. É como se a gente fosse se habituando a não questionar. Criança, ela questiona tudo o tempo inteiro, porque ela está em processo de aprendizagem. Ela deixa de questionar quando ela vai sendo punida por questionar. E aí ela vai desenvolvendo patologias. Mas o estado natural da criança é questionar, é experimentar, é colocar o corpo, é pular, é se jogar. Oi, Marie. Kátia, querida. A Isilda. E crianças, exposição desnecessária, divulgação, notas, etc. É isso aí. E aí a gente pode pensar também divulgação desnecessária também. E aí eu sou um pouco meio protecionista de imagens. O quanto que a gente expõe os nossos filhos nas redes sociais. A gente acha que a gente tá super protegido porque a gente tem senhas. As imagens que a gente posta na internet, se vocês um dia tentarem desconectar do Facebook, aquelas imagens não pertencem mais a vocês, está na nuvem do Facebook. Ele pode desaparecer do sistema ali para a gente acessar, mas está lá. E quanta gente não usa isso para pedofilia, para isso, para aquilo? E aí depois a gente fala, né? Nossa, mas não sei porquê, nossa, mas não sei. A gente dá satisfação de tudo da nossa vida. Ao invés da gente ter as vizinhas que antigamente tinham, que ficavam lá na janela para tomar conta do que, agora a gente vai e posta tudo na internet, né? E as crianças, elas não têm nem o direito de escolher se elas vão querer ter toda essa intimidade delas exposta, né? Crianças em imagens, às vezes, a vida toda, a gente não sabe o que essa criança um dia vai ser lá na frente. Vão imaginar que essa criança seja um CEO lá na frente e aí vão descobrir imagens dessa criança lá atrás, que podem colocar em situação vexatória, né? Então é isso. É isso que eu queria trocar com vocês. Se alguém tiver mais alguma questão, mas está quase dando 1 hora aí, e aí normalmente cai. Queria agradecer vocês, dizer que foi muito gostoso trocar mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí do recado. Se vocês tiverem algumas questões, se alguém quiser o texto aí que eu passei, além da Rosângela, que quiser, pode me escrever que eu mando. A música também, que eu achei fantástica, quem quiser eu compartilho também, tem uma lista no Spotify, é fácil de mandar.
Vou subir no Instagram, vai ficar por 24 horas, quem não conseguiu acompanhar, e depois vai lá pro canal lá no YouTube. Quem não assinou e quiser assinar, tá lá, Cintia Lima, tá? Meu nome é com Y, CYNTIA, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Agora vai ser às terças-feiras, às 8 horas, tá bom? Um beijo grande. Kátia, você me fala depois o que você quer. Kari. Oi, Ká. Agora tá terminando. Você vai ter que ver nos stories depois, Ká. E aí a gente vai conversando, tá bom? Terça-feira que vem, se vocês tiverem sugestões, podem me escrever. Oi, Renato, beijo. Eu penso num tema pra semana que vem, tá bom? Experimentem fazer as gravações das vozes de vocês quando vocês estiverem irritados. Acho que vocês vão se surpreender, tá bom? Um beijo, boa semana pra vocês. Até!